Uou! E pra você que já tá curtindo aqui o vídeo, antes mesmo de assistir, já compartilha, já dá seu like aí, já bota aqui, se inscreve no canal, liga o sininho aí pra ficar, toda vez que tiver vídeo novo, se você já receber já assiste, já compartilha com a mãe, com o cachorro, com a avó, com a tia, com o menino que tá aí em todo lugar. Vamos, gente, é isso aí, vamos aí que esse vídeo é show. Developer, fica com o vídeo, galera. Uou! Bem-vindos ao Developers, galera. E agora, hoje aqui comigo, o que é? Enzo Casimiro, vulgo do Odraco. Ele é evangelista PHP. Ele é um cara que mais entende sobre... Um dos caras que mais entende sobre PHP no Brasil. Ele é um cara que mais entende sobre arquitetura no Brasil. Ele pode ser arquiteto, inclusive, coisa boa. Ele manja de... Agilista, tudo, coach, né? Não, tudo coach mais. não, tá ficando proibido. Pô, que bosta. Mas então é isso aí. Mano, bem-vindo primeiro aqui, valeu demais a presença. Cara, minha primeira pergunta pra todo mundo, que é como é que você começou a programar, o que aconteceu na sua vida, o que aconteceu na sua doideira pra você mexer com isso aí? Cara, acho que a dorga mais pesada que eu usava na época era Choquito. Porque era 7 anos, né? Uhum. Ali, estamos falando de 87, 88. Show. Nasci nessa época, inclusive. Dá pra ver? E nessa época tinha um projeto na Lapa, aqui em São Paulo, né? Chamado Estação Ciência, que era a USP que tocava, né? E tinha um laboratório de informática lá. Era informática, PCs antigos, MSX e tal. E eu aprendi a programar nesse projeto, né? Ó, as primeiras linhas de código e tal. Não dá pra falar que aquilo era um programa mesmo. Sim. Mas Basic, Logo, né? A gente começou ali. Depois um amigo, né? Inclusive até acabei revendo esses dias, quase 30 anos de amizade também, o Richard. Uhum. A gente começou a fazer alguns programas em Clipper na casa dele. Aí aprendemos Clipper. Aí eu posso falar, não, beleza, fizemos algumas coisas um pouco mais interessantes. Sim. Né? Interfacezinha pro DOS ali, que era o que... era o top da época, Era o top da balada. O top da época era Prince of Persia. Sim, exatamente. Coisa Né? bonita. Mas a gente tava fazendo algumas Carmen coisas. Sandiego. Nossa senhora, Carmen Sandiego. Bem lembrar, Santa Carmen Sandiego. E aí foi isso. Aí eu fiquei um tempo, né, sem desenvolver nada. Depois eu fui voltar a programar profissionalmente mesmo, 2001 só, né? Uhum. E aí foi com PHP mesmo, tal. E na verdade um pouco de Access, né, VB, Access ali, e caí no PHP. Cara, e como é que foi pra você ver? Porque, tipo, você saiu das linguagens boas, tipo, DOS nem interface tinha direito, não tinha nada... Interface, que isso? Não tinha cor, não tinha nada. E, tipo, passou um tempo, você foi pra web, que já era um mundo totalmente novo, uma coisa totalmente diferente do que você viu lá. Como foi pra você essa transição doida aí? Foi um pouco estranho, né? Primeiro que, assim, óbvio, eu continuei estudando, mas eu não estava aplicando, eu não tinha computador. Eu fui comprar um computador meu já quando eu estava trabalhando com PHP. Sim, né? sim. Aliás, foi depois de eu começar a trabalhar com PHP. E aí é engraçado que, assim, né? A ferramenta que eu tinha antes para aprender VB e tal, era o próprio Access que eu tinha ali no hospital que eu trabalhava. E aí com o PHP foi uma coisa engraçada, né? Foi o Dr. Flávio, que tinha um projeto de informatização da UTI, né? Era tipo o doutorado dele. Aí ele me passou o material, ele estava precisando de ajuda com lógica, assim. E aí peguei o material dele, fui estudar em casa, no livro. Uhum. Então ainda não tinha interface, por isso até a brincadeira da interface. Exatamente. E bloco de notas e vamos ver, instala o executável do PHP lá. Nossa, Easy PHP. Easy PHP. Eu fui ver alguma IDE muito tempo depois, Sim. né? E no hospital era super fechado também, o que dava para instalar, o que não dava, enfim. Sim. Mas não foi uma transição tão complicada assim, né? Tipo, óbvio, você fica com muito mais facilidade, as coisas fluem de uma maneira muito melhor, mais fácil, né? exato. Cara, aí tipo, passou esse tempo, tipo, o pessoal, tipo, em 2001 o PHP já não era ruim. Mas não era tão ruim quanto 95 até 98. Vamos lá. E as pessoas ainda acham que a linguagem é a mesma de 2001, por exemplo. Infelizmente. Cara, o que você tem a falar sobre isso, o pessoal que acha que o PHP não evoluiu durante, tipo, 18 anos, sei lá? Dá pra chamar essa galera de terraplanista, né? Porque
tem muita gente que fica estacionada com uma mesma ideia e as coisas não evoluem. A mesma coisa que falar, putz, Java é lento. É lento, mas é muito menos lento do que era antigamente. Exato. Não, é brincadeira, mas todas as linguagens, né? Falar, por exemplo, JavaScript é só para browser, né? Que a gente tem várias manias, né? De se apegar a alguma coisa antiga e não revisitar, né? A fatos históricos, etc. Pegar o PHP, falar que o PHP hoje, por exemplo, ou mesmo de 5 anos atrás, é a mesma coisa que de 2001, né? É a mesma coisa que também falar que o JavaScript é a mesma coisa que era o JavaScript de 2001. Exatamente. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Toda a linguagem, pelo menos que tem uma comunidade forte, eu acredito que elas vão evoluindo naturalmente. Então, PHP, próprio Java, né? E hoje a gente tem um ecossistema tão legal de linguagens em si, que uma linguagem vai aprendendo com a outra, né? O próprio PHP acabou pegando coisas de linguagem funcional, o Java acabou pegando funcionalidades que acabaram sendo feitas antes no PHP, entre outras coisas, né? Se a gente for pegar .NET, né? O C#, tem muita coisa para quem é de PHP que se aplica fácil a C# e vice-versa. Então, até porque veio do Delphi, que coisa boa. O Delphi for PHP? O C# herdou o Delphi for PHP. Nossa Senhora! Como é que é bom o negócio, cara. É bom, só que não, né? Mas, enfim, para essas pessoas, o que eu costumo dizer, gente, se atualiza. Estamos em 2019, né? A gente tenta não fazer mais waterfall, a gente tenta não fazer mais código procedural ou macarronal, né? Como muita gente fala. E todo mundo está evoluindo. Dá para você fazer código PHP muito bom, muito melhor estruturado do que muito tutorial que você olha na web. E isso com qualquer linguagem, né? Você julgar uma linguagem, qualquer que seja, pelo que ela era 10, 20 anos atrás, é ser no mínimo, com perdão da palavra, burro. Até o C mudou, pô, o C é difícil de mudar. Até não, o C mudou, né? O C++ mudou. Aí o pessoal fala, pô, a linguagem não, o C, cara, o C. Uma linguagem que a gente, tipo... COBOL não mudou mais, né? Mas tá rodando aí, tá rodando ainda. Tem a galera que tá show aí, tá botando pra quebrar com e tá ganhando dinheiro. Isso que importa, não importa, não, mas é uma linguagem robusta. Robusta é uma palavra boa para COBOL. É uma linguagem robusta. Tem que rodar em mainframe. Isso, mas enfim. E, cara, você viu exatamente, tipo, a web nascer e, tipo, hoje em dia a gente tá com outros focos e tudo mais. Só que, na sua pretensão, você lembra que as pessoas começaram a querer se especializar muito em desktop, né? 2000, o pessoal 98, ali 2000, era tudo desktop, era tudo não sei o que lá. Hoje a gente tá vendo gente achando que essa é o futuro, né? Inclusive, o Rasmus, ele fala bastante sobre na questão do PHP, que na época que ele trabalha no Brasil, ele falou que a web seria o futuro, o pessoal, não, vai ser o desktop o futuro. E hoje a gente já tem o mobile, já tem um monte de coisa. Pra onde você acha que a gente tá indo? Pra onde você acha que é o caminho disso aí? Pegando um pouquinho da linha da evolução, do porquê aconteceu isso até agora e do que vem para frente, né? Do que vem até agora. Essa época do pessoal, vamos fazer desktop, é muito da transição, né? Um pouco daquelas pessoas que ainda ficam enraizadas com ideias do século passado, né? Diversidade mandou abraço, né? Verdade. E toda essa, como é que fala? Toda essa evolução que foi acontecendo foi um jeito de também o pessoal ir se acostumando com como funcionava a web, né? E todas as possibilidades que todo o conceito de web, e aí eu não estou falando de browser só, né? Que trouxe. Então, você fazer uma aplicação que entrega dados para browser, para mobile, para qualquer outra coisa, ou mesmo uma aplicação que entrega dados para outra aplicação, ou uma aplicação que entrega dados para um hardware, né? E aí hardware, aí eu estou começando a falar de IoT, de outras coisas. A gente chegou no ponto hoje que a gente consegue ter atualização em tempo real com diversos tipos de ferramenta, diversos tipos de tecnologia. O que vem daqui para frente? Eu acho que a gente ainda tem um pouco a evoluir com relação a interfaces, né? Estamos vendo agora interfaces dobráveis, né? Sim. Também. Eu acho que ainda tem uma evolução. As pessoas ainda não se acostumaram tanto a usar o wearable, por exemplo, relógio,
ou colar, ou mesmo fone de ouvido. Tanto que é outra hype, o pessoal falava muito e agora o pessoal tá tipo, meio que voltando a falar. Exato. Mas tipo, teve uma hype muito grande, o pessoal viu, oh, não é a hora ainda, volta e vai de novo. Exato. E eu acho que a gente vai evoluir muito ainda em interfaces, né? Então, quando a gente fala que hoje voz é uma interface válida, que a gente usa, tipo, eu falo boa noite pro Google Home, Sim. né? E aí ele faz uma série de coisas, apaga a luz, etc, tal. A gente tem muita interface e a gente tem muito a evoluir com interface. Mas a gente precisa estar com uma base muito bem estabelecida com relação a como a gente entrega, como a gente manipula, como a gente captura eventos desses dados, né? Seja por voz, seja por tela, seja rodado uma catraca de relógio, Sim. seja a tela do celular, seja uma tela maior de computador, ou mesmo, quem sabe, né? Holograma, como Sim. muito filme já prevê, há muito né? tempo, né? Gesto, entre outras coisas. Então, independente da interface, e isso é o bacana da web, a gente tem conjuntos de API que vão possibilitar que tudo isso aconteça. Sim. E cada vez mais rápido. Então, eu acho que não temos um futuro certo com relação a interfaces, mas a base ainda vai ser web. Sim, acho que tipo, é um caminho que surgiu para isso, né? Tipo, para que, primeira coisa, tudo seja acessível, assim. Exato. Os dados estão em qualquer lugar hoje em dia, você consegue acessar tudo por tudo, né? E várias linguagens foram criadas também para otimizar esse tipo de coisa. Exato. E até pegando esse gancho da acessibilidade, né? Uma coisa que desenvolvedores em geral não olhavam há um tempo atrás e hoje está começando a ter interfaces mais amigáveis para deficiência auditiva, para deficiência visual, deficiência de fala, Sim. deficiência tátil, né? Conforme a gente vai evoluindo, tendo mais dispositivos permitindo, né? Então, até o Cabelo Linux, Sim. que ele tem muita palestra falando de interface neural, inclusive, Exato. né? Sword Art Online, por exemplo, que para quem assiste anime, né, vai saber a referência de ter interface neural que eu possa interagir com algum sistema nele. Exato. Mas, de novo, eu tenho que ter uma base de transmissão de dados. Então, sem o web, eu acho que nenhuma evolução de interface, que eu acho que é nesse ponto que a gente vai evoluir e até ter coisas que não tem nem como imaginar agora, que aí a gente vai acabar trabalhando em cima, sempre com a base da web, criando interfaces novas. Uma coisa interessante da web, né, cara, que se a gente for parar pra pensar, ela é tipo meio que estável desde a sua criação. Tipo, a gente tem algumas mudanças entre o HTTP1 para o HTTP2, agora a ideia do HTTP3. Sim. Mas não é nada tão tipo, desconstrutivo assim. Foi uma coisa muito bem criada, por mais que não tenha sido tão pensada assim. Criado em meio militar, em meio acadêmico, que acabou virando, tipo, é só uma coisa de link, é uma troca de link. Que era super importante no começo, perdeu relevância ali entre década de 90, começo dos anos 2000, e voltou com toda a força agora de ter, por exemplo, API rica com link, com referência e tal, né? E tudo isso, eu acho, né, faz parte, todas as coisas, né? HTTP2, HTTP3 fazem parte só de evolução de uma coisa muito bem construída, como você pontuou. Desde que a gente tenha algo bem construído, sólido, né? E HTTP é relativamente simples, né? Sim. O conceito é bem simples. Se a gente pega, qual que é o conceito da web? Requisição e resposta. Né? Aquela imagem de sempre que é. Ou o cachimbo do Guy Galas lá, por exemplo. Mas essa base acaba sendo muito forte, pensando em a gente ter cada vez mais desenvolvedores e desenvolvedoras e pessoas fazendo desenvolvimento de sistemas. Trabalhando em cima de uma base que é fácil de você espalhar o conhecimento. Então, é fácil ensinar HTTP. Sim. Apesar de ninguém ensinar em programação. Exato. Mas aí é assunto para outro rolê. Mas se o pessoal aprende bem como funciona HTTP, cara, você faz de tudo na web. Exato. Né? Até, por exemplo, aquela palestra lá de Mercury, por exemplo, está funcionando em cima do HTTP mesmo. Sim. Não é nem de nenhuma outra tecnologia revolucionária. Sim, né? É tipo uma parada simples. E falando nesse negócio, tipo assim, de ser pioneiro e tal, em 2008, depois desse todo o teu rolê, vocês foram lá e fizeram o PHP-SP.
E, tipo, nessa época não tinha tantas comunidades assim, não tinha, tipo, essa ideia do software livre estava começando a se pegar, porque por mais que você já tivesse a ideia do software livre há muito tempo atrás, né, o PHP em 95 já foi, tipo, em 96 já teve essa quebra de vamos usar, as pessoas não acreditavam tanto, ainda não acreditam, hoje em dia acreditam bem mais, mas não acreditavam tanto na ideia do software livre, na ideia de comunidade, de trocar experiência. Como foi para vocês essa... Bom, eu acho que naquele ponto, e principalmente aqui no Brasil, lá fora o movimento estava bem mais forte, né? E aí entra um pouco crítica social, não com o governo, nada, mas com o próprio brasileiro, assim, de, putz, é de graça, vamos usar de graça. Para que devolver, né? Muita gente tinha essa mentalidade, acredito que muita gente tem essa mentalidade hoje ainda, infelizmente. Sim. Mas quando a gente está falando de fazer comunidade, começa a olhar para trás. Putz, como que eu aprendi? Putz, foi um blog que alguém escreveu, não colocou nenhum anúncio no blog, nada. Ou está dando uma palestra que é de graça, como em muito evento acontece. A pessoa não está ganhando nada com aquilo e está repassando conhecimento, né? E se a gente está falando de conhecimento, de como a gente transmite conhecimento, que começa a ser base do open source e tal, estava começando esse movimento no Brasil de devolver para a comunidade, né? Então começou com evento, foi o pré-PHP Conference, né? Que eu não lembro o nome mesmo, foi longe pra caramba, sim, tal. Foi bem longe. E depois teve as PHP Conference que o pessoal de vários pontos do Brasil começaram a se encontrar e falar, putz, eu também sou de Recife, eu também sou da Bahia, putz, vamos fazer uma comunidade local para a gente trocar experiência ali junto. E acabou de algumas comunidades, né, PHP Bahia, PHP Minas, veio até antes do de São Paulo, Exato. Santa Catarina já estava forte, né? Já. E o PHPSP veio em 2008, foi o Toscano que chamou a galera, né? Aí Toscano, veio o Rafael Doms, o Augusto Pascucci, o Ivan Rosolém e eu. A gente estava num movimento de, putz, vamos começar a fazer, não vamos, tal. E aí no ano seguinte, no comecinho do ano, a gente fez um evento na empresa que eu e o Pascucci trabalhávamos, né? Que é ali na Moca, aqui em São Paulo. E foi o primeiro evento, a gente organizou correndo, mas já tinha bastante conteúdo, foi até bem organizado, teve uma galera já que palestra, que está palestrando até hoje, inclusive, falando de tudo que estava acontecendo ali. E aí aconteceu de, necessidades profissionais. Cada um foi acabando deixando o PHPSP, né? E novas caras foram surgindo. Você incluso, né? E aí eu acho que teve uma virada um pouco na comunidade de TI em geral, né? Começaram a ter muito mais eventos, não só os de PHP, não só os das comunidades, né? As empresas começaram a olhar com mais cuidado. A exemplo da Microsoft, por exemplo, em 2010, se aproximou muito da comunidade, inclusive nos eventos, né? Entre outras, né, a IBM se aproximou muito logo depois, Local Web, entre outras empresas. E essas empresas acabaram fomentando que tivesse mais eventos. As pessoas do open source eram as que, na grande maioria, detinham conhecimento, né, que estavam mais capacitados para palestrar. E aí chamavam mais gente para falar, porque normalmente o pessoal abordava o tema do open source também nas palestras. Então, putz, vamos trazer, vamos contribuir também e tal. E eu acho que isso foi a mudança de jogo que aconteceu. E hoje você tem muito mais pessoas desenvolvendo que estão mais com a cabeça no open source. Verdade. Alguns para mérito pessoal, né? Então, eu quero porque eu quero palestrar no evento X, porque eu quero um trabalho, porque XY, né? Outros são porque, eu quero devolver o que eu aprendi com a comunidade. De graça. Né? E não acho errado, desde que esteja claro para todo mundo qual é o teu objetivo, né? Exatamente. Cara, e aí nisso aí você começou lá na questão de você aprender as linguagens, você trabalhando no hospital, fez lá o teu rolê. E depois disso você começou também a palestrar. Você, por muito dessas ideias de open source, você queria mostrar um pouco como é que funcionava a questão de devolver um pouco da comunidade que você fazia. Como foi para você a primeira palestra? O que você falou? Você lembra alguma coisa? Nossa, a primeira palestra eu lembro porque foi um lixo, sem tamanho. Apesar de ser um tema que
acredito eu que eu abordei até bem, né? Foi em 2007 isso, mas não foi uma palestra bem executada, né? Então, eu estava falando de Simple XML, que é um componente do PHP que a galera, na época, era bem necessário, que a gente estava falando de SOAP, não tinha umas ferramentas boas, né? Até hoje tem muita gente usando isso. Né? E não era uma ferramenta para SOAP, era para processar XML, né? E era bem simples, né? E era nativa do PHP e tal. Aí eu tinha preparado a palestra de um jeito que assim, pessoal, quem conhece tal coisa? Né? E grilos. E, cara, aí eu tomei vários feedbacks, né? Eu acabei a palestra em 15, 20 minutos. Foi bem ruim. A palestra do ano seguinte, eu incorporei ela de um jeito diferente, vendo as outras palestras e tal, né? Eu tinha visto palestras no ano anterior, o pessoal falou, tenta falar tal, né? Beleza, submeti e fiz essa caca de 15 minutos. Nos anos seguintes, aí eu comecei a tentar abordar mais, né? Melhor. Eu fiquei meio chateado assim, falei, não vou palestrar mais, né? Foi bem zoado. Mas aí o pessoal falou, não, cara, tenta fazer de tal jeito, tenta fazer assim, tenta fazer assado. Até o pessoal do próprio PHPSP mesmo me incentivou bastante, né? E aí fui vendo palestra de um, de outro, né? Até do Guilherme Blanco na época, né? Que Toronto tem. Ele... E aí fui pegando dica com todo mundo, li livro sobre apresentação e tal. E aí falei, beleza, agora vamos tentar fazer de novo, né? Aí começaram a ter algumas palestras que eu acho que foram um pouco melhores do que essa de 2007. Tanto que até chegou no ponto de, por exemplo, uma vez o Russani virou para mim, cara, você podia dar uma palestra sobre da palestra, né? Porque a gente gosta dos seus slides e tal, não sei o quê. Óbvio, já era 8 anos depois dessa de 2007, mas tudo bem. Acontece. E aí eu me especializei em tentar fazer... um outro fato que aconteceu no meio do caminho, né? Que minha mãe acabou se formando em pedagogia. E eu peguei muito material dela também, né? Sobre como dar aula, etc. E nisso ajudou no jeito que eu dou palestra também. Né? Até no jeito que eu falo, assim, publicamente, entre aspas, né? E hoje eu já dou palestra de uma maneira bem diferente, né? 12 anos depois, tinha que mudar alguma coisa, né? Mudar um pouquinho, pelo menos. Cara, e você já participou muito do evento fora, muito do Brasil. O que você acha que tem de igual e de diferente entre as palestras, entre conteúdo, organização? Sobre organização, eu não vejo muita diferença, né? Dadas as devidas proporções. Tipo, você faz um evento num lugar que nem Las Vegas, né? Eu tô falando da ZendiCon. Que todos os hotéis são gigantes, você consegue fazer apresentações num palco maior, com uma tela maior, entre outras coisas. Mas, em suma, assim, os eventos são relativamente parecidos, né? Então, tem cuidados especiais, né? Por exemplo, comparando o SymphonyCon com o ZendiCon, e óbvio, não estou falando que um evento é pior que o outro, tal, né? Só que, por exemplo, a SymphonyCon teve um cuidado maior com relação à diversidade. Cuidado muito maior com relação à diversidade. Tinha uma pessoa para ficar falando, focada, para receber denúncia ou qualquer coisa assim sobre ataque ou violação a código de conduta, por exemplo. Que é uma coisa que acontece bastante em eventos aqui no Brasil. Infelizmente não é em todos os eventos, mas já é um cuidado que a gente tem até pela comunidade de desenvolvimento brasileira, já está bem mais senciente, madura com relação a esse tema. Com relação a conteúdo, infelizmente eu acho que o desenvolvedor ou o pessoal que está palestrando aqui no Brasil tem medo de dar conteúdo mais avançado. Né? Por exemplo, quando você vai para um evento lá fora, tem muita palestra que tem conteúdo mais avançado. Mas não é porque o palestrante ou a palestrante estão dando esse conteúdo mais avançado porque eu quero ser o avançadão. Não, porque eles não têm uma restrição que eu acho que a gente, como brasileiro, tem. Então, apesar de ter eventos que tem conteúdo sim avançado, até a abordagem é bem dinâmica quando eu vejo esse tipo de coisa.
A exemplo do Gabriel, por exemplo, falando da biblioteca de Machine Learning, né? Ou o próprio Game Boy, né? Que ele entra a fundo na linguagem. As palestras do Guilherme Blanco, por exemplo, falando de árvore abstrata, né? Enfim. O Marcelo Camargo explicando como é que funciona Marcelinho também. PHP e tudo mais. Tem vários outros Tem, nomes, né? tem vários outros nomes. Mas, de maneira geral, eu acho que o pessoal ainda tem medo de dar palestras mais avançadas, né, com relação a conteúdo. Ou mesmo de se aprofundar e fazer coisas mais, entre aspas, relevantes, assim, né? Ou mais impactantes para a comunidade. A exemplo, pega o Gabriel Caruso, né? Ele fez lá uma adição, e foi a primeira adição. Ele começou a brincar e fez uma adição que entrou no PHP 7.3, que todo mundo está usando agora. Usando, ou você trabalha no banco X ou alguma outra coisa. Eu vou guardar essa parte. Mas você não deveria estar com uma versão anterior do PHP, enfim. Mas se você está fazendo isso, você está usando uma função que o Caruso fez e ele fez aprendendo. Exato. Eu tô louco para ver quais são as próximas contribuições que ele vai fazer para o core da linguagem. E ver, ele estava aprendendo, né? Conversando com ele, ele falou, cara, eu estava aprendendo e submeti e rolou. Deu certo. Né? E deu certo. Por que que o resto da galera também não faz? E eu incluso, né? Tenho um meia-culpa nisso também. Sim. Cara, uma coisa que eu tenho visto bastante, que eu acho que, tipo, difere muito a gente do que a gente tem lá fora, é que a gente, por mais que as linguagens, tipo, o PHP, o Java, o Python, tipo, são linguagens que já são antigas, assim, não são novas, já tem mais de 20 anos todas elas. E só que a gente está oferecendo, acho que o Java faz isso muito bem, e o Python está fazendo isso muito bem agora, o PHP não está fazendo tão bem, que é vender o que a gente faz, o que a gente produz. O Java sempre fez isso muito bem, tipo, o marketing do Java é muito bom. Eles sempre mostraram, o Hadoop não sei o que, em Java, várias ferramentas, Cassandra é feito em Java, várias coisas que você consegue usar no seu dia a dia é feito em Java. O Python com Machine Learning, tipo, todas as nossas bibliotecas de Machine Learning são as melhores, a gente consegue resolver esses problemas com Python. E o PHP já não. A gente está voltando, tipo assim, a gente como comunidade parece que a gente apanhou muito no passado, porque a gente era feito como se fosse um patinho feio, que é tipo, a linguagem é feia, a linguagem não resolve nada, ela é mal escrita, as funções não têm lógica e tudo mais. A gente ficar muito pensando ainda em otimizar a linguagem em relação à escrita, a PSR, né, a padrões, e menos a mostrar o que a linguagem faz. Tipo, uma coisa que o Gabriel acaba fazendo assim, na comunidade brasileira, e o Blanco também, mas poucas pessoas pegam e falam, vamos fazer isso aqui, o PHP consegue fazer isso aqui, ou tipo, outras linguagens também fazem isso bem, entendeu? Tá. Eu acho que assim, desenvolver é um problema um pouco dos desenvolvedores e um pouco das empresas, né? Então, enquanto desenvolvedor, a gente consegue vender o peixe. Sim. Né? Muita gente consegue vender bem o peixe. O problema é que assim, por exemplo, um desenvolvedor ou desenvolvedora só, eles não conseguem atingir um grande público ou se tornar mídia. Verdade. Né? Tipo, sozinho, sem fazer nada demais. Exato. O que vai acontecer são empresas. Se, Sim. por exemplo, uma Dafit da vida começa a também falar, não, a gente tem um sistema aqui que foi feito em PHP, tal qual eles estão fazendo agora em outra tecnologia, por exemplo. Sim, exato. Ou, né, sei lá, a Easy ou qualquer outro. Porque a gente tem, tipo assim, se eu vou botar os cases, tipo, nosso último grande case é o Facebook, Sim. 2008. Falta 10 anos aí. Apesar... 11 anos. Tem outros grandes cases, tipo Slack usa, mas tipo, não é divulgado a esse ponto, tipo, não é... É muito pouco divulgado. Exato. E as empresas, eu acho, que aí entra uma coisa do marketing, por isso que eu coloquei um pouco a culpa nas empresas também. Que o marketing ainda coloca o PHP como sendo algo negativo. Exato. E o que a gente tem que, eu acho, que mudar como comunidade PHP, em geral, começar a falar do PHP fora de eventos de PHP. Exato. Então, por exemplo, vamos fazer uma API. Então, eu vou num evento de APIs, ou num evento de Java, ou num evento de front-end, falar assim, puta, beleza, você vai fazer o teu front-end, que tal você fazer o seu back-end com PHP? O PHP é inseguro? Não, não é. A gente tem ferramentas que eu consigo, né, deixar o PHP seguro tanto quanto qualquer outra aplicação que seja bem construída. Né? E eu acho que colocar isso para o mundo, e não tem problema nenhum admitir que sim, tivemos problemas no passado. Sim, obviamente.
E mais do Mas que é o isso, passado. é o passado. E começar a admitir e começar a colocar a boca no trombone mesmo, mas não só dentro do nosso grupinho de amigos, assim, Sim, né? sim. Tipo, colocar para fora também em outras comunidades ou até mesmo por exemplo, de agilismo, etc, né? Sim. Por exemplo, eu participei de um evento há pouco tempo que eu comentei, putz, uma solução assim dá para ser feito numa ferramenta X. Não falei que era em PHP. Uhum. Aí eu falei, não, tem uma ferramenta assim, você nem encosta no código, você levanta uma API. Legal, o que você precisa no servidor? PHP. Exato. Exato. E tanto que na época que eu fui até ver a questão de emprego há um tempo atrás, com a API, o pessoal falava muito bem. Se você pegar, e é uma coisa que eu comento bastante, no mundo de startup, é muito fácil você encontrar várias que começaram com PHP. Sim. Várias. Ou o pessoal começa com Node e tal, Ou dificilmente... com Ruby. Com Ruby também. Com Ruby também, mas dificilmente começam, por exemplo, com Java, Difícil, com Erlang, difícil, com outras dificilmente. linguagens. Exato. Né? Normalmente é PHP, Node, Ruby, Node barra JavaScript, né? Ou Ruby. Né? Python, dificilmente também. Python, para começar, sim, não. eles acabam vendo problemas que eles têm que usar Python. É verdade. Exato. E aí, você constrói muito rápido uma API e aí entra um pouco o problema, né? A startup não tem muito dinheiro, contrata um desenvolvedor que não tem tanta experiência, que constrói um negócio, entre aspas, meia boca, que aí tem que contratar outras pessoas e nesse meio do caminho, vamos mudar de linguagem, vamos mudar de stack, blá, 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 porque a primeira linguagem não atendeu. Exato. E era o PHP, o Ruby. Era o Ruby, exato. Tanto que quando conversei aqui com o Jorge, ele falou muito disso, tipo, as pessoas não conseguem pensar que a startup, ela vai, tipo, suportar até um tempo do jeito que tá e depois, tipo, o MVP deveria ou ser refeito ou melhorado, ou ter sido construído de uma maneira sólida, Exato, né? esse que é o ponto. Então, o pessoal, vamos mudar quando tiver grande. Quando tiver grande, você não tem mais tempo, você tem até dinheiro, mas você não tem gente, e você tem que crescer o produto, e aí tu acaba, tipo... E isso é até um erro, né? De até pensar em startup, né? Coincidentemente, hoje eu estava tendo treinamento de Agile também, né? Escalado e tal. E uma das coisas que a gente focou muito foi sobre falar a respeito da concepção, criação e manutenção de produto. Se o produto começa cagado, ele tende a cair no meio do caminho. E você não vai conseguir manter. Então você precisa ter uma base sólida para você poder escalar e começar a colocar funcionalidades em cima. Para crescer time, para crescer negócio, para que eu possa sustentavelmente, que é um princípio ágil também, começar a colocar mais funcionalidades, começar a crescer negócio sem quebrar a base que eu já tenho. Verdade. E aquela premissa de qualidade não é discutível. Exato. O que sempre no Brasil a gente discute, não sei porquê. Tem muita gente que gosta de entregar meta, né? Tipo, é foco na meta em vez de foco no resultado, né? Exato. Resultado, valor para o cliente nesse caso. Fala que o cliente é a coisa mais importante, mas na verdade... Na verdade, eu preciso colocar no ar rápido. Não, na verdade não. Você tem que colocar sólido, porque senão o feedback do cliente... Vai ser assim como era o feedback do PHP com relação ao WordPress. Exatamente. Né? E hoje o WordPress é uma ferramenta muito sólida. Sim. Né? O código ainda não é o primor, mas é muito melhor do que era antigamente. Infinitamente melhor. Só que esse feedback de antigamente... Beleza, afastou algumas empresas, né? Afastou alguns negócios, mas o WordPress ainda é uma das principais plataformas, né? Se não a maior plataforma ainda de CMS do mundo. É, a maior plataforma de CMS do mundo. Mas é engraçado que você fala desse sistema, por exemplo, Magento, tipo, é ainda um dos maiores plataformas de e-commerce. Não à toa a Adobe comprou. Exato. Você tem, né, o WordPress, Joomla, Drupal, como 3 grandes CMS. Aí fora disso você tem o Django. Fora o Django, não sei outro. Não tem. Mas não são grandes, exato. Né? Você tem Magento, OpenCart, PrestaShop, o WooCommerce, que é o WordPress. Que é o WordPress. E Shopify. E Shopify que, na verdade, acaba sendo um SaaS e não uma plataforma. Fora isso, qual outra plataforma de e-commerce que tem? Né? Temos muito poucas e... Que é grande assim, não conheço. E no final das contas, se a gente for parar para ver, o PHP ainda move muita grana no mundo, né? Exato, porque grandes e-commerces, grandes CMS, fóruns, né? Não tem. A grande maioria. PHPBB, Simple Machine Forums.
Não é tão popular mais, mas aquele XDA Developers Sim. ainda rola no BB, Fórum BB, sei lá, PHP BB da vida. Então tem, tipo, acho nichos que o PHP tem produtos grandes e tem, tipo, cases maravilhosos, o Wikipedia, o Wiki, né? O Wiki asterisco, Wiki né? O Wikimedia. Exato. Também é, tipo, uma grande plataforma, mas ninguém conhece, ninguém sabe. E não à toa, todas as empresas que fazem ferramentas para desenvolvedores sempre colocam o PHP também nisso. Então, sei lá, todas as nuvens que estão fazendo alguma coisa de Platform as a Service, tem PHP ali no meio. Mas a Microsoft tirou. A Microsoft tirou. Tava no beta, na versão, tipo, No na, website, na atualização, tiraram do serverless, Do serverless, não como tecnologia, mas assim, posso colocar PHP lá. Sim, e eu tenho uma plataforma para isso. Todas as plataformas de hospedagem pensam no PHP. Pensam no PHP, ferramenta para desenvolvedores. Então, quem faz IDE, sim, né, os grandes IDEs tem algum parâmetro para PHP ali também. Né? PHP Storm, você instala, VS Code. Você instala o VS Code hoje, né, na primeira página você tem lá, você quer instalar ferramentas para JavaScript, C Sharp, PHP. Tá ali na primeira página. Exato. Né? Então, é muito utilizado. Ainda move muitos negócios, né? E no final do dia a gente está falando de algum negócio. Sim, sim. Mesmo que seja sem fins lucrativos, a gente está falando de alguma organização usando PHP para fazer algum projeto. Verdade. Então a gente está agregando valor para alguém. E PHP ainda é uma linguagem muito relevante para isso. O que talvez não esteja mais acontecendo talvez desenvolvedores e empresas não estão olhando do mesmo jeito que estava antes. Sim, por conta de estar na crista da onda de novidade. Exato. Até você tem, tipo, tem coisas que o PHP não resolve bem. Isso é claro, por exemplo, threads. Tipo, o P-Threads não é uma solução maravilhosa para mexer com vários cores ali, tipo, do seu servidor, isso é óbvio, tipo, Java também não resolve esse problema, entendeu? Exato. Aí a gente vai, Go, beleza, resolve, Elixir resolve esse problema. Tem linguagem específica para resolver isso. Mas tem coisa que a gente resolve com outras linguagens que também, tipo, não são a melhor linguagem para fazer isso, e não é só isso, né? Então, quando a gente está falando de PHP, a gente está falando de uma linguagem que tem mais de 20 anos, sim. Que tem uma comunidade gigantesca no mundo, que sofreu muito de PHP não é seguro, PHP é isso, PHP é aquilo, e que corrigiu todas essas coisas. Verdade. E que a gente, como plataforma, a gente tem muita coisa que suporta o desenvolvimento, né? A experiência de desenvolvimento. E entrega rápido, exato. Isso, diferente do Go, que, Go é performático pra caramba. Mas nem de longe tem a mesma quimera, por exemplo, de frameworks e bibliotecas que o PHP tem, por exemplo. Exato. Muito pela idade da linguagem e compreensível. Resolveu problemas que tinha, obviamente. Resolve problemas diferentes do PHP. Exatamente. Né? A proposta é diferente, né? Exato. Mas é isso aí. Cara, brigadão por ter vindo aqui. Tamo junto. Tamo junto aí. Deixa aí sua mensagem pra galerinha que tá ouvindo você, que tá te assistindo, que tá lá tomando chá e assistindo a gente. Tomando chá, tomando cerveja. Cerveja ou café, que é muito importante. É verdade. Galera, procurem a comunidade que está mais próxima de você, seja da tua linguagem, seja do teu nicho de conhecimento. E não deixe de ver outras comunidades também. O próprio PHP cresceu muito olhando outras comunidades e outras comunidades também cresceram junto com o PHP. Então, pegando esse exemplo da própria linguagem, faça isso com você também, né? Procure a comunidade, procure conhecimento e melhor ainda, né? Você tendo algum conhecimento, também compartilha com os outros. Acho que esse é o recado. Valeu, galera! Aquele abraço, compartilha de novo. Até a próxima. Valeu, developers! Valeu! Foi.